Olá, minha saudação a todos. Eu sou a Miriane Lemes Aldino e faço parte do Grupo de Estudos Ufológicos de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Estou aqui com vocês hoje para trazer o relato de um avistamento ocorrido no dia 13 de março de 2014 pelo Sr. Marcos Klen. De imediato, eu passo a palavra ao Marcos. Marcos, nos faça um breve relato do que aconteceu nesse dia. Olá, meu nome é Marcos, estou aqui a pedido do Grupo de Estudos Ufológicos de Carazinho para relatar o ocorrido comigo e com um amigo meu no dia 13 de março de 2014, ao qual fomos à sua propriedade para fazer uma pescaria noturna. Então saímos aqui de Carazinho por volta de 11h30 da noite em direção à sua propriedade, ao qual na altura da localidade de Molha Pelego paramos ao atravessar uma ponte com o mesmo nome, um rio com o mesmo nome de Molha Pelego, para olhar o nível desse rio e fazer um xixi. Ao descer do carro eu já tive uma sensação muito estranha, Meus sentidos ficaram todos aguçados, com uma situação de perigo, como se alguém estivesse nos observando. O meu colega Alessandro foi em direção à ponte para ver o nível do rio, foi ao qual, alguns instantes, a gente escutou um urro muito forte, um urro horripilante, um urro que a gente nunca tinha escutado. Na hora eu pensei que fosse algum animal selvagem que estava atacando, E em seguida ele já voltou correndo para dentro do carro, eu já estava apavorado já dentro do carro, e ele pulou para dentro do carro gritando, o que foi isso, o que foi isso. Foi então que a gente fez o retorno com o carro e colocamos os faróis em direção à ponta para tentar visualizar esse animal, o qual, por surpresa, a gente viu uma forma muito estranha, uma criatura estranha, de pele acidentada, andando em duas patas, Não tinha rabo, não tinha pelo, os olhos eram grandes, E andava meio de forma arcada. Altura por volta de 1,70 m, e ao aproximarmos dessa criatura, ela passou na frente do carro e se atirou daí nos capins que tinham na beira da estrada. A gente apavorado com toda essa situação, que estava passando, a gente só pensava em sair o mais rápido dessa situação de perigo, e apavorados resolvemos cancelar a pescaria e retornar para a cidade. Foi então que, mais ou menos na altura, já numa estrada asfaltada, na localidade de São Bento, uma luz muito alta, começou a acompanhar o nosso veículo. A princípio eu pensei que fosse um satélite pela altura, mas essa luz foi baixando de altitude. Então fui comentando com o meu colega, dizendo deve ser um avião, Foi ao qual essa luz fez um movimento muito brusco, Fez uma manobra com um ângulo muito reto no céu. E eu disse pro Ali, avião não é, pode ser um helicóptero pela manobra. E a gente pensava que então fosse um helicóptero da Polícia Ambiental, Achando que nós estaríamos caçando por ali. Essa luz parou na estrada, em cima da estrada, e ficou nos aguardando, e a gente foi aproximando. Ao aproximarmos, eu tentando escutar, não tinha som nenhum de helicóptero, Não saía fumaça, enfim. E chegando perto, a gente viu que essa estrutura era uma estrutura metálica de cor, de uma cor muito escura, E de uma forma triangular, muito grande essa estrutura. Ela tinha aproximadamente mais de 40 metros, porque ela ia de ponta a ponta por cima do barranco da estrada, e ela nos aguardava pairando, flutuando no ar, numa altura mais ou menos de 20 metros. Ao chegarmos perto dessa estrutura, ela emitiu uma luz muito forte, como se tivesse alguns holofotes em cima de nós. E quando estávamos embaixo dela, ela emitiu um som, uma estática elétrica muito alta, como se fosse um transformador que estivesse sendo prestes a explodir,
Assim eu pensei na hora, comecei a pedir por ajuda, né, divina, rezando, porque eu pensei que eles iam nos abater ou, enfim. E foi que essa estrutura começou a emitir umas luzes nas pontas, né, uma luz branca e uma luz vermelha embaixo, né, no centro dessa estrutura. E aí então ela saiu numa velocidade muito alta, ela estava parada, pairando e saiu numa velocidade assim, incrível, ao qual assim, em questões de segundos, 2, 3 segundos, essa luz já estava longe no horizonte. Horrorizados, voltamos para a cidade, contamos para nossos familiares. Mais tarde conheci o grupo de estudos, né, ufológicos daqui de Carazinho, ao qual relatei o ocorrido. E eles fizeram uma investigação, um dossiê, publicaram, enfim, e tenham me ajudado até então a tentar entender essa experiência.